A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez com nossos irmãos. Eu queria trazer uma palavra do Senhor nos nossos corações, que a nossa alma, ela sobrevive de Deus, da palavra do Senhor, que é o alimento, que traz vida, renova, fortaleza e que nos mantém na presença do nosso Deus pela sua palavra. Eu queria fazer a meditação da palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 17, para a nossa meditação da palavra de Deus. Vamos meditar a partir do versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele, a chamando, lhe disse: traz-me peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na sua mão. Porém ela disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comemos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dá chuva sobre a terra. Também até aqui, meus irmãos. Mas, meus irmãos, depois pode fazer a continuação da leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, nós vamos falar como tema desta mensagem: os cuidados de Deus em tempo de crise. Nós vamos observar a palavra do Senhor, que quanto Deus cuida dos seus servos em tempo de crise, de adversidade, onde tudo pode cessar e não haver nenhuma possibilidade, nenhuma porta de saída. A Bíblia vai falar de um homem, de um profeta chamado Elias.
E Elias estava ali, meus irmãos, habitando no meio do povo de Israel, mas sobrevém Acabe a reinar sobre Israel, e Acabe ele fez mal o que era aos olhos do Senhor. E ainda, por fim, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. E ali ele adentrou numa corrupção grande. Ele construiu altar para Deus estranho, Deus de idolatria. E Deus ele abominou as obras de Acabe. E Acabe fez mal que era os olhos do Senhor, levantando altares, construindo altar ao Deus de Baal, e edificou ali também um bosque na cidade de Samaria, justamente para que reinasse a idolatria naquele lugar. E ali, meus irmãos, Elias se retirou do meio daquele povo, porque ali já não estava mais cabendo ele. Na corrupção, a idolatria, muitas coisas. E Deus, ele fala com Elias e diz para Elias: vai e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E a Bíblia vai dizer que Deus fala com o profeta Elias e diz: olha, Elias, eu vou ordenar os corvos, e os corvos vão te sustentar ali. E tu vai beber da água do ribeiro que ali está. E a Bíblia diz que Elias, irmãos, se retira de Israel, se retira do reinado de Acabe e vai em ordem à obediência à palavra de Deus. Vai se esconder no deserto, onde só havia água. Porque conforme Elias havia dito para Acabe que não haveria chuva enquanto a palavra dele estivesse ali dando resultado diante dos tempos determinados pelo Senhor, não ia haver chuva sobre a terra. E ali somente havia as águas do ribeiro de Querite. Mas Elias vai para lá, conforme a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Elias chega ali, ele bebe da água do ribeiro, porém não havia pão, não havia nada de alimento. Mas Deus havia prometido a ele que os corvos iriam lhe sustentar. E conforme a palavra do nosso Deus está escrito, que Deus enviava pão e carne pela manhã para Elias. E Elias bebia das águas do ribeiro. E à noite, da mesma forma, Deus enviava pão e água para Elias. E assim sucedeu que Elias permaneceu ali por muitos dias. Deus enviava pão e água pela manhã, pão e carne pela manhã, pão e carne pela noite. E Elias bebia do ribeiro, porém não havia chuva sobre a terra, conforme a palavra do profeta de Deus. Mas o que chama-nos a atenção dessa palavra, meus irmãos, é que Deus sustenta os seus servos, o seu povo, em tempo de crise, em tempo de adversidade. Nós podemos agora, meus irmãos, ver o poder dessa palavra, a atitude da palavra do Senhor, que mesmo quando não haver chuva, mesmo quando Deus cessar a água sobre a terra para que a terra não produza o seu fruto, Deus é o Deus que sustenta. Ele ainda é o sol da justiça. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus que provê para suprir as necessidades do seu povo. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que no passado tempo o ribeiro começa a secar, porque não havia chuva sobre a terra.
E o ribeiro ali começa a secar e vem a palavra do Senhor ao seu servo, porque ele estava ali totalmente dependente do Senhor, do Deus de Israel. E a palavra do Senhor vai vir a ele, no versículo do número 8, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, uma cidade de Sidom, porque ali eu já ordenei uma mulher viúva, e ela vai te sustentar. Meus irmãos, Elias levanta-te do ribeiro, agora começa a prosseguir em direção dessa cidade de Sarepta. E quando ele chega na porta da cidade, ele se depara com uma mulher que estava ali com uns cavacos de lenha nas suas mãos, que ela havia apanhado. E Elias pede a ela uma água, pede para ela que ela traga, né, um pouco de água numa vasilha para que beba. E ela vai em busca da água, traz ao homem de Deus. E quando ele termina de beber, ele repete uma palavra, ele diz: olha, traz um bocado de pão na tua mão para que coma. E aquela mulher vai e brada aos ouvidos do homem de Deus e diz: olha, viva o Senhor teu Deus, que eu não tenho um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eu vou preparar o que está dando da farinha, do azeite. Eu vou preparar um bolo pequeno para mim e para os meus filhos, e vamos aguardar a morte. Porque não há chuva, não há como nós plantar para que a chuva possa molhar e regar o plantio. Não há como, não há outra saída. Eu vou fazer o bolo e aguardar a morte com meu filho. E Elias, cheio do Espírito de Deus, porque ele estava sendo sustentado por Deus, estava sobre a direção da palavra de Deus. Elias estava ali, meus irmãos, na dependência total de Deus. Porém, ele estava cheio de Deus. E a Bíblia diz que Elias olha para aquela mulher. Podemos ver com os olhos da fé, Elias olhando para aquela mulher e dizendo: olha, não temas. Não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Faz para disso primeiro, faz um bolo pequeno e traz para fora, para mim. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz a palavra do Senhor, que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Meus irmãos, como Deus é maravilhoso, como Deus é lindo e poderoso, que não deixa seus servos desamparados em situação de adversidade. Mesmo quando quando nós somos perseguidos e que estamos obrigados muitas das vezes a sair de um lugar para outro, de uma cidade para outra, de um ambiente para outro ambiente. E quando nós chegamos naquele lugar, muitas das vezes ainda não há uma porta de trabalho, ainda não há uma renda, não há nada ainda como que possamos recomeçar. Deus, Ele é o Deus da providência. O Deus que abre porta onde não há porta. E o que nós precisamos dizer, meus queridos e amados irmãos, é que muitas das vezes, para Deus abençoar, Ele não precisa do seu trabalho. Ele envia quem Ele quer para te abençoar, mas Ele não te deixará no deserto só. Deus não te desamparará no deserto, sabendo que você, sua família, está precisando do pão para comer, sem que Ele não possa resolver a situação. Deus, Ele é o Deus do deserto, como Ele é o Deus do deserto. Foi o Senhor Jesus que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma grande multidão.
Se nós pararmos para observar a forma que Deus poderia alimentar aquela multidão, meus irmãos, homens, mulheres e além de crianças, todos saciaram, sobejaram certos, mas todos foram alimentados por Deus apenas com pouco. E Deus está falando ao nosso coração, do pouco Ele vai multiplicar. Não é nessa crise que você vai ser envergonhado, não é nessa crise que Deus vai te desamparar. Mas Deus, Ele vai mostrar que Ele é Deus na tua vida, não só quando você está na bonança, quando você está na prosperidade, mas quando você está precisando de uma porta aberta, está precisando de algo ser providenciado. Deus está dizendo, não temas, não temas, porque Ele vai multiplicar o pouco que você tem, vai haver a multiplicação. Em tempo de crise, meus irmãos, quantas pessoas têm se desesperado? Em tempo de crise, quantas pessoas têm perdido a esperança, têm perdido a fé, têm falado, Deus não olha mais para mim, Deus se esqueceu de mim, porque eu estou passando por isso, porque Deus permitiu isso na nossa vida. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se Deus está provando no teu celeiro, Deus está provando no desemprego, é porque Deus tem algo maior para você. E Deus quer te provar para que você seja uma pessoa mais forte, mais experiente. E que quando você suba ao altar do Senhor, ou que quando você der uma palavra para uma pessoa que estiver necessitada, você tem experiência com Deus. Você sabe que Deus, Ele é Deus, e para fazer infinitamente mais do que precisamos e necessitamos. Deus é o Deus que nos surpreende. Deus surpreendeu aquela viúva de Sarepta, quando ela pensou que o bolo que ela ia fazer ia somente saciar aquele momento, mas após aguardaria a morte. Aquela mulher não estava mais com esperança de vida. A desesperança já havia tomado de conta quando ela responde ao homem de Deus, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e vamos depois aguardar a morte. Depois morreremos. Mas Deus levanta um profeta que vem do deserto, entra no deserto na história dessa mulher, para que haja a bênção do Senhor. Quantas viúvas ali em Sarepta, irmãos, não estavam passando pela mesma situação, mas essa viúva foi contemplada por Deus. Deus havia estabelecido um encontro pessoal com essa mulher, para que havesse através dela a glória do Senhor sobre essa família, sobre a vida do profeta Elias. E Deus, irmãos, Ele faz coisa na nossa vida, Ele quer fazer coisa na nossa vida que venha se tornar experiente para você. Não te desespere em tempo de crise. Não se desespere porque seu esposo está desempregado. Talvez você esteja desempregado, seus filhos estão desempregados. Não se desespere, confia em Deus. Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E Deus jamais Ele vai se esquecer dos seus filhos, porque é Ele mesmo quem sustenta. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo do número 25, vai dizer, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida muito mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas?
Olhai para as aves do céu, que não semeia, nem cegam, e nem ajunta em celeiro, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, meus irmãos, nós temos muito mais valor do que as aves do céu, do que os lírios do campo, e que Deus as alimenta a todos. Quanto mais vós que estamos clamando ao Senhor, aceitamos a Ele não só como Salvador da nossa alma, mas como o Senhor, o dono da nossa vida. Todos quanto têm o Senhor, meus irmãos, como dono da sua vida, Ele jamais está a perecer. Jesus jamais vai deixar você envergonhado. Há momento de adversidade, sim. Há momento que, muitas das vezes, por um pouco, nós possamos ficar sem ter. Mas, a partir daí, o Senhor enviará a providência. O Senhor enviará o seu milagre. Deus prova que Ele é bom. Deus prova a sua misericórdia para conosco. Não desanime porque você está passando por essa prova. Não desanime porque você está desempregado. Nós estamos vivenciando após essa epidemia, meus irmãos, um desemprego muito grande. 98% das famílias são desempregados. No Brasil, em crise total, mas Deus está conosco. Deus tem abrido porta de escape. E nós temos vivenciado em tempo de crise, que nós estamos vivendo o milagre de Deus. Deus envia um lá de longe para te abençoar, mas Ele não vai te desamparar neste deserto. Apenas creia, apenas ore, persevere, crendo. Não deixe que o inimigo vence sobre murmuração na vossa boca. Não deixe que o inimigo vence sobre a dúvida na vossa vida. Porque quando Deus fala a Elias, vai a Sarepta, porque lá eu te ordeno uma viúva que eu te sustento. Meus irmãos, aparentemente dá a entender que aquela viúva já estava com o celeiro cheio. Aquela viúva já estava com um banquete para Elias. Mas quando Elias se depara com essa mulher que Deus havia preparado, quase na mesma situação que ele, sem nada. Sem nada. Mas Elias não era um servo murmurador. Elias não era um servo de reclamar. Elias compreendeu totalmente o plano de Deus, até mesmo por intermédio dele. Deus queria abençoar aquela pobre viúva. Deus, Ele quer te abençoar nessa tarde, nesse momento, nesse dia, nessa manhã. Deus, Ele vai te abençoar. O choro pode durar uma noite, mas no amanhecer a alegria vem. Talvez, meus irmãos, esse deserto durou a noite toda, mas no amanhecer Deus trouxe a resposta que você precisava. Deus, Ele está conosco nessa batalha, não temas o teu coração. Deus, Ele está a cuidar ainda do seu povo, porque Deus é amor, Deus é benigno, Deus é zeloso. Deus, quando Ele traz uma palavra ao nosso coração, meus irmãos, Ele nos preenche da sua glória, do seu poder, da sua majestade. Nós vemos os cuidados de Deus em tempo de crise, desde do Velho Testamento, Antigo Testamento, ao Novo Testamento, e vem nos acompanhando e vai nos perseverar até a consumação do século. Enquanto nós estivermos na terra, meus irmãos, nós estamos dependentes de Deus. Creia que Deus, Ele pode fazer o impossível muito além do que o Senhor está para fazer. Deus, Ele realiza milagres. Se nós pararmos para observar e meditar na palavra de Deus, há tantas coisas que Deus fez.
E Deus continua fazendo na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família. Deus tem cuidado de nós extremamente, porque Ele é Deus na nossa vida. Ele sabe como trabalhar. Deus, Ele confunde as coisas. Ele é o Deus imprevisível. Ele surpreende a nossa vida, cada dia, cada momento. Ele ordenou os covos que sustentasse Elias. Ele ordena a pessoa para que bata na sua porta e diga: meu irmão, minha irmã, o Senhor me enviou a entregar essa bênção nas suas mãos. E você vai ver que Deus, Ele é o Deus imprevisível, o Deus que surpreende. A palavra do Senhor diz também que Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Usa as coisas fracas para confundir as fortes. Usa as coisas vis e desprezíveis para confundir as aprazíveis. E usa as coisas que não são para confundir as que são. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29. Deus usa aquilo que nós nem esperamos. Quem diria, irmãos, Deus enviar covos para sustentar o servo dele no deserto. Mas Deus não abandonou Elias no deserto, como Ele também não vai te abandonar nesse deserto. Não temas o teu coração, porque Deus está conosco. Ele está levantando as tuas mãos, está dizendo: não temais. Esse vento não vai te envergonhar, esse vento, essa prova não vai te deter, porque Deus tem uma grande obra na vossa vida. Meus irmãos, que Deus vos abençoe pela esta palavra. Eu sinto a presença do Senhor, não só porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando penetra no nosso coração, faz a diferença, aumenta a nossa fé. E que em tempo de crise nós temos alguém que vela por nós, alguém que intercede por nós, alguém que cuida de nós. E esse alguém é Jesus, é Deus, o Espírito Santo que está conosco. Não temas. Deus, Ele se levanta do seu trono para te dar a vitória nesse momento. Eu quero fazer uma oração em vosso favor. A oração que Deus venha abrir porta onde não há porta. Que Deus venha fazer o imprevisível na sua vida. Altíssimo Deus e amado Pai eterno, nesse momento de oração a Deus, eu entrego todos os meus irmãos nas tuas mãos. Eu entrego essa pessoa, Senhor, essa família nas tuas mãos. Deus, vai de encontro à situação, à vida financeira. Vai de encontro, Senhor, agora surpreendendo, Senhor, a vida financeira, a vida espiritual, todas as áreas da vida do teu servo, desta família, desta pessoa. Deus, abre as portas de escape. Se essa pessoa está no deserto, é o Senhor que passa esse deserto conosco, abençoando, levantando a bandeira da vitória, meu Deus e meu Pai, trazendo coisas grandes e firmes que olha não sabe, mas que o Senhor é o Deus que surpreende, o Deus que multiplica, o Deus que aumenta, o Deus, meu Pai, Jesus querido, que realiza milagre, meu Pai, realiza a grande bênção do Senhor, dá saúde para esta pessoa, dá saúde, meu Pai, para esta família, que o salário desta pessoa seja multiplicado, Senhor, que o salário desta família esteja agora, Senhor, abençoado, multiplicado, que haja multiplicação em todas as áreas dos teus servos, em todas as áreas dessa família, haja, Senhor, a multiplicação do Senhor sobre essa vida, abre porta onde não há porta. Abra a porta do emprego, Senhor. Abra as
portas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Confirma a tua palavra. O Senhor Deus de Elias, o Senhor Deus de Israel, é o mesmo Deus que está conosco. Abençoa, meu Pai, cada um de nós. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua família, Senhor, todas as famílias. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto em cada coração. Se haver algum erro, meus irmãos, eu sempre gosto de falar que há algum erro no áudio, na gravação. Nós estamos orando para que Deus venha nos conceder um aparelho melhor. Eu creio que o Senhor nos concederá a vitória. Fica com Deus e a paz do Senhor.